muito fácil a gente olhar para uma outra pessoa e conseguir perceber algo que ela precise mudar. Perceber talvez um traço não tão agradável, ou um comportamento que ela está tendo e que não está sendo tão legal assim. E muitas vezes a gente fica ali, né, até dando uns toquezinhos, olha, você deveria fazer dessa forma aqui que vai ser melhor. É fácil a gente olhar quando se trata dos outros. Agora, quando a necessidade de mudança é em nós mesmas, quando o defeitinho, vamos dizer assim, está em nós, ou quando existe um comportamento, um hábito que precisa ser alterado na nossa vida, aí a mudança já não é tão simples assim, né? Tem um ditado que diz que pimenta no olho do outro é refresco, né? É muito fácil a gente apontar, né, o problema que está na outra pessoa e trazer soluções para que ela implemente. Agora, quando a gente está em nós com a questão, aí é complicado. Por vezes e vezes a gente tenta mudar hábitos, mudar comportamentos, fazer algo diferente do que a gente vinha acostumada a fazer, mas quando a gente se percebe, a gente se flagra repetindo os padrões anteriores. É ou não é? Hoje aqui você vai entender por que é tão difícil mudar de forma definitiva e consistente um padrão de comportamento ou um hábito. Então, hoje a gente vai falar então especificamente sobre mudança. Você vai entender como a sua mente funciona, como que a sua mente faz para te atrapalhar, e é isso mesmo, para te dificultar de fazer as mudanças que você tanto quer. Né? Como que você vai poder lidar com esses mecanismos da sua mente para você conseguir de verdade mudar hábitos, mudar comportamentos, mudar reatividade e tudo mais. Mas antes de mais nada, é preciso ficar claro que não tem uma fórmula mágica, né, para a gente mudar hábitos, para mudar comportamentos, para construir. Nada, na verdade, na nossa vida é com fórmula mágica. Né? Tudo requer entendimento, clareza e profundidade. Então você vai precisar entender por que acontece dessa forma primeiro, por que você não consegue muitas vezes, né, segurar uma mudança, segurar um novo padrão de comportamento e acaba voltando para o padrão antigo, para só depois você conseguir de verdade fixar esse novo padrão. Tá certo? E para poder te mostrar isso, eu não vou poder ser aqui muito amorosa, vamos dizer assim, o tempo todo. Eu não vou poder ficar passando a mão na cabeça. Eu vou ter que cutucar algumas áreas da tua vida que talvez sejam um pouco desagradáveis. A gente vai ter que dar uma mexidinha no que não está fluindo bem, para que a gente possa desenvolver essa consciência e passar a dominar sobre os nossos traços de verdade, de personalidade. Porque são eles que interferem nesse quesito de conseguir agir de certa forma ou de ter mais propensão a agir de uma outra forma. Então vai ser muito importante que você entenda que talvez nem tudo que a gente vai falar aqui hoje vai ser gostosinho, mas vai trazer mudanças importantes que mais tarde você vai ver como são benéficas, como vai valer a pena, certo? Então vamos embora para frente com relação a isso. Primeiro lugar, como é que o nosso cérebro funciona? Bom, o trabalho do nosso cérebro de praxe, né, o principal trabalho é manter o nosso corpo vivo, é ele que dá todos os comandos do corpo, tá certo? Então, para que ele mantenha o sistema funcionando, os órgãos principais, ele tenta economizar energia em tudo que ele pode para manter essa energia focada onde é mais importante que ela esteja. Por isso que o cérebro tende a tornar automático o máximo de coisas que ele pode. Ele vai tudo transformando em padrões de piloto automático. Então, toda mudança, todo novo aprendizado, tudo que você quer fazer de diferente, um novo hábito que você quer criar, isso demanda muita energia do teu cérebro. Porque você precisa raciocinar em cima daquela coisa diferente que você quer fazer. Em cima daquela coisa nova que você está se propondo a fazer. Quer ver um exemplo? Quando você aprendeu lá atrás na infância a escovar os seus dentes, você precisava pensar sobre o que estava fazendo, né? Até as professoras na escola, a dentista, né? Quando a gente é criança, ela põe lá a boquinha, pega uma escova gigante assim e mostra para você o movimento, né? Ah, é de cima para baixo, esse aqui vai e vem, e aí você fica raciocinando em cima daquilo. Ah, tá, então quando a criança pega, ela vai racionalizar sobre o que ela está fazendo. Isso gasta muita energia. Então o cérebro, uma vez que ele entendeu o processo, o que ele faz? Torna isso automático.
Aí, quando você vai desenvolvendo a habilidade, mais tarde, você não precisa mais pensar. Hoje em dia, eu duvido muito que você pensa, né, no movimento em si quando você está escovando o dente. Você pensa em qualquer outra coisa. Você escova o dente enquanto tá pegando um negócio e tal. Não é assim? Mesma coisa dirigir. No começo, a gente quase se mata para não matar alguém, né? Deixa o carro moer, não sabe se gira o volante, se pisa no freio, se puxa a marcha, enfim. A gente fica perdido e precisa ficar ali concentrada, prestando atenção. Depois de um tempo, não, você já consegue dirigir ouvindo música, conversando, olhando até no celular, não que seja correto, mas a gente faz, né? Por quê? O cérebro já compreendeu, já criou o padrão do piloto automático e aí a coisa começa a fluir. Então, é assim que funciona essa questão aí de formar um novo padrão de funcionamento. Né, de formar uma nova maneira de você fazer algo, né, ou de você se comportar, ou de você criar um hábito. Quer ver um exemplo agora com relação ao seu jeito de ser? Porque até agora eu falei sobre coisas que você faz, mas agora vamos falar sobre aquilo que você é. Imagina que você é uma pessoa que está acostumada a reclamar muito da vida, né? Tem gente que é assim, né? Tudo tem que dar uma reclamadinha. Tá chovendo, tá sol, né? Tá bom, tá ruim, também. Né? Tem gente que reclama de tudo, qualquer coisa que acontece. Para essa pessoa que vive reclamando, é muito difícil não reclamar. Ela até se propõe a acordar e só sorrir, mas acontece qualquer coisa, ela já tende automaticamente no piloto, né, automático ali a responder com a reclamação. Se você é uma pessoa que está acostumada, por exemplo, a acordar tarde, muito provavelmente para você criar um hábito de acordar várias horas antes, bem mais cedo, é muito complicado. Você acorda assim, se arrastando, se obrigando a sair. Você não acorda disposto, já disposta já. Não é verdade? Se você é uma pessoa desorganizada, por exemplo, né? Quem é bagunceiro, eu, por exemplo, sou bem desorganizada. É difícil manter a ordem. Quando você piscou o olho, você já jogou a blusa para lá, o sapato para cá, e depois você tem que ficar correndo atrás de se arrumar. Se você está acostumada a se esforçar muito para conquistar suas coisas, se você acha que a vida é uma luta, por exemplo, já estamos entrando num nível de agora crenças, aí vai ser muito difícil para você aceitar que existe um 80-20 que vai trazer seus resultados com mais leveza. 80-20 se refere ao estudo de Pareto, né? Onde ele diz que 20% das ações que você faz são responsáveis por 80% dos seus resultados. Então tem coisa que você só faz, tem resultado nenhum. Mas tem 20% das coisas que você faz que de fato te trazem um resultado importante. E existe então uma maneira de simplificar tudo que a gente faz e a gente só precisa descobrir como é que é. A ciência da personalidade é um estudo, né, que já é consagrado mundialmente, reconhecido, comprovado, né, que mostra que cada uma de nós, que cada pessoa é formada por uma personalidade ampla e complexa. A nossa personalidade, ela é moldada por fatores genéticos, em primeiro lugar. Então tem coisas em você, traços seus que sim você herdou dos seus ancestrais, seus pais, seus avós, bisavós e assim por diante, né? Mas tem também alguns fatores na sua personalidade que você herdou do ambiente. E aí, por ambiente, entenda tudo o que te afeta. Experiências de vida, sua cultura, a educação que você recebeu, os lugares que você frequentou, as relações que você construiu, as pessoas que estão próximas a você, as vivências que você teve, boas ou ruins, eventos traumáticos, eventos legais, tudo vai construindo a sua personalidade desde que você estava dentro da barriga lá da sua mãe. E tudo isso vai ser distribuído, segundo esse estudo, né, segundo a ciência da personalidade, em 5 macrotraços. São 5 traços de personalidade. E esses 5 traços, eles são subdivididos, cada um deles, em 6 facetas. Então, são 30 facetas de personalidade que você tem, sendo que cada uma delas está num espectro. Então, você imagina aqui, ó, por exemplo, numa régua. E dentro dessa régua, de um extremo até o outro, você pode estar em qualquer trecho aqui, ó, nessa faceta específica de personalidade. Então você imagina a quantidade de variação de tipos de personalidade que existem, considerando que cada pessoa tem diferentes proporções de traço, diferentes proporções de cada uma das facetas.
né? Todo mundo tem tudo, só que em graus diferentes. E como há esse tanto de variação, em algumas coisas você vai perceber que você se assemelha a outras pessoas, mas em outras coisas você vai perceber que você é totalmente diferente do resto do mundo ao seu redor. Você é única na sua personalidade. Por quê? Porque essas combinações de facetas, essas combinações das 30 facetas, dos 5 traços, dificilmente vão ser exatamente iguais de uma pessoa para outra, mesmo dentro de uma mesma família, mesmo dentro da mesma casa, até mesmo entre irmãos gêmeos, segundo os estudos. Desde a nossa primeira infância, a gente já vem manifestando esses traços de personalidade, algumas tendências, né? Mais para se comportar de uma determinada maneira, menos para se comportar de uma outra maneira, né? Mas nessa fase inicial, a personalidade ainda não está totalmente definida. Conforme a gente vai crescendo, ela vai se moldando, né, de acordo com fatores biológicos, né, do seu amadurecimento físico, seu amadurecimento cerebral, conforme as interferências, né, do ambiente, como eu falei, as experiências que você vai vivendo. E só quando a gente chega ali na casa ali dos 20 a 30 anos, é que a gente tende a ter uma personalidade um pouquinho mais estável. Mas ainda assim, mudanças sempre podem acontecer na nossa personalidade, porque a gente está vivendo, né? Então a gente continua tendo experiências, tem eventos importantes acontecendo na nossa vida, e isso vai fazendo uma lapidação constante em nós, né? Vai nos proporcionando mudar o nosso olhar sobre as coisas. Mas como eu falei lá no começo, o nosso cérebro, né, que é quem hospeda a nossa mente, ele ama padrões. Então ele tenta criar os padrões em cima da nossa personalidade também. Para o cérebro, tudo que é conhecido é mais viável de seguir, ele tem mais propensão a fazer. Mesmo que essa coisa conhecida não seja a ideal, vamos dizer assim. Mas se é o que ele conhece, é o que ele vai tender a fazer. Então por isso que às vezes a gente entra num lugar que popularmente você já deve ter ouvido falar como zona de conforto. A gente entra nesse lugar da zona de conforto, que às vezes é uma posição de vida em que tá ruim, você não tá tendo os resultados que você queria ter, né? Você tá às vezes até sofrendo, às vezes tá perdendo a sua saúde, tá pelejando ali, penando com alguma coisa, tá com dificuldade de sair daquele estado, mas o seu cérebro, mesmo você se esforçando, ele vai tentar te trazer de volta para isso. Louco, né? Mas é isso que ele vai tentar fazer. Ele vai tentar trazer você de volta para esse lugar que já é conhecido para ele. Então, se por um período de tempo, às vezes, a sua zona de conforto tem sido, por exemplo, uma dificuldade de você se expor para divulgar um projeto, para vender o seu trabalho, né? Algo relacionado aí à sua carreira, ao que você faz. Talvez a sua zona de conforto seja a procrastinação, a falta de acabativa, né? A inconstância no que você está se propondo a fazer, que você às vezes nem faz ou enrola até o último instante para fazer. Talvez a sua zona de conforto seja a impaciência, a reatividade intensa, é uma intranquilidade, você explode muito rápido, né? Quando você está diante de uma situação que te contraria, sei lá, né? E aí acaba às vezes sendo até agressiva. Ou talvez no outro extremo, né? Talvez a sua zona de conforto seja um excesso de amabilidade, aonde você fala sim para todo mundo e acaba às vezes sendo até ingênua, né? As pessoas abusando um pouco da sua boa vontade. Tem casos que a zona de conforto pode ser uma crença de achar que você tem que se submeter a maus tratos, a agressões, ou em casa ou no trabalho, só para não se expor, não se impor, na verdade, né? Porque o que vão pensar de você se você se posicionar, meu Deus? Medo do julgamento, né? Medo de abandono. Esses exemplos que eu estou falando aqui, que tem a ver com o nosso modo de ser, né? E tantos outros exemplos, gente, que existem, né? São muitas situações, muitos contextos aí que nos envolvem, são eles que nos mantêm nesse lugar de não conseguir mudar, né? Eles vêm das nossas facetas de personalidade, as nossas combinações ali, dos nossos traços, das nossas 30 facetas ali, é que fazem com que especificamente a gente tenda a se comportar mais assim, ou mais assado, mais de um jeito ou mais do outro. E aí tem alguns traços, né, dentro dessas facetas que especificamente nos colocam em posições de escassez na vida, que eles nos colocam em posição de impotência, de inação. E aí, esses traços eu chamo, geralmente, de predador interno, né, ou de sabotador interno.
né? Que é aquilo que te aprisiona na sua própria cadeia emocional, nas prisões emocionais da sua própria mente, e impedem você de viver o extraordinário, né? O extraordinário, é o que vai além do que você está, além do comum. Né? Não estou querendo falar, né, de uau, fiquei milionária da noite para o dia, né? Disso não. Estou falando só de você ir além do que você já está, de sair da média, da mediocridade que você já está por causa da zona de conforto. Todas nós temos mais a alcançar. A gente sempre tem um algo a mais para desenvolver quando a gente chega aqui. Aí a gente vai para cá, depois a gente vai para cá. Conforme a gente vai alcançando, a gente sempre pode evoluir mais. Não tem limite para isso. Mas esse predador interno, esse nosso sabotador, ele nos faz desenvolver uma série de crenças limitantes. Ele faz a gente acreditar que a vida é mais ou menos mesmo. Isso aí. Não dá para ter sucesso em todas as áreas, por exemplo, da vida. Ou a gente é bem sucedido no relacionamento, ou a gente ganha muito dinheiro. Ou a gente foca no espiritual, ou foca na saúde física, na aparência. Ou a gente cresce na carreira e vive bem financeiramente, ou a gente é feliz na família. É crença, não é real. Tem outros tipos de crença, por exemplo, que esses sabotadores nos trazem, né? De que talvez a gente não é merecedora de viver uma vida plena, uma vida próspera, só porque a gente passou ou está passando nesse momento por alguma circunstância que por alguma razão nos faz sentir menor, impotente, não merecedora, nos coloca num estado de passividade extrema ou de reatividade extrema, né? De descontrole emocional, de descontrole da situação. De que outra forma esses predadores agem em nós? Às vezes eles nos fazem nos sentir impostora. Né? O que é a ideia da impostora? Né? Às vezes você tem algo incrível para realizar, para entregar, você teve uma baita ideia, tá ali ardendo, fervilhando dentro de você, mas aí você pensa assim, quem sou eu para estar nesse lugar? Quem sou eu na fila do pão? Não, eu não posso dar esse passo aqui, vamos dizer. Né? Nossa, tanta gente melhor do que eu aí, né, para fazer isso, não sou eu que vou fazer, não. Além disso, esses sabotadores, esses predadores internos, às vezes também fazem com que a gente pense que se a gente se priorizar e construir algo para nós, né, se a gente fizer os passos de mudança que nos prioriza, por exemplo, descansar, nos cuidar mais, falar não para algumas demandas que surgem, que a gente vai estar sendo egoísta. E aí a gente já fica, né, se ruindo ali por dentro. São eles ainda também que nos convencem de que nós precisamos nos sacrificar para viver. Passar a vida de luta em luta, de correria em correria, sempre ocupada, sempre sobrecarregada, só para a gente se provar valorosa. Né? Quem nunca foi chamada de guerreira aí? Ô, guerreira, parabéns, hein? Né? No Dia das Mulheres, a gente mais ouve isso, né? Parabéns, guerreira. Né? Socorro, isso é uma autossabotagem gigantesca. Né? São esses sabotadores também que nos colocam numa posição de medo e nos fazem pensar o tempo todo que a vida leve, que a vida próspera, que a vida que flui na presença, no bem-estar, ela é improvável, ela é impossível. Porque o mundo é caótico. Não tem como viver leve, tendo esse tanto de coisa para se preocupar, tanta coisa acontecendo, meu Deus, tanta tragédia. Olha o lugar que a gente se coloca mental e emocionalmente quando a gente começa a dar ouvidos para esses predadores, para esses sabotadores internos e por aí vai. Eu dei alguns exemplos aqui, mas tem infinitas outras prisões mentais e emocionais em que a gente se enfia, né? Só porque a gente não tem clareza de como a nossa mente e a nossa personalidade estão conectadas ali, operando, como é o manual de instruções. Na aula de terça-feira nós falamos sobre isso. Né? Sobre a importância de conhecer o nosso manual de instruções, saber como a nossa mente tende a funcionar, para que a gente possa pegar, né, essa característica ali e fazer os ajustes, porque existe a possibilidade de mudar. É difícil quando a gente não tem a clareza do porquê a gente está agarrado ali. De qual é o predador, de qual é o sabotador, do que está acontecendo, o que está nos atrapalhando de dar o próximo passo, de fazer mais, de fazer diferente, de ser melhor, de crescer. Mas eu quero hoje que você olhe para você com relação a isso. Porque quando você olhar para dentro
e começar a criar essa consciência de si mesma, do que é que está te sabotando, de qual é a emoção, qual é o ponto que está te mantendo na zona de conforto, o que você gostaria de fazer de diferente nos seus hábitos e comportamentos que você não está sendo capaz hoje, né, de uma forma automática de fazer, porque você está sempre voltando para o padrão anterior. Quando você começa a olhar para isso, você descobre qual é o predador que está te encarcerando. E aí vem a boa notícia. Tá pronta para a boa notícia? A boa notícia é que quando a gente flagra o nosso predador, quando a gente olha para ele nos olhos de frente, ele, ó, murcha, ele se esconde. Parece que ele tem medo de ser descoberto. Porque quando ele é descoberto, ele perde as forças dele. E você se torna capaz de questioná-lo, você se torna capaz de contradizê-lo, né? Contragi-lo, não existe isso. Mas enfim, você dá um jeito nele. Você consegue colocá-lo ali, ó, no lugarzinho dele, para fazer o que você de verdade quer fazer. Então eu quero te propor um exercício hoje, para a gente aplicar uma ferramenta já, e é uma ferramenta validada neurocientificamente, altamente utilizada pelos treinadores comportamentais. Eu quero trazer aqui para você também ter a oportunidade de se trabalhar nesse aspecto da autodescoberta, nesse aspecto de flagrar o seu predador, o seu sabotador, para você passar a agir com mais leveza, para você conseguir agir com mais fluidez, fazer as mudanças que você precisa fazer. A gente vai começar a acender a luz aí, se percebendo, se observando para virar esse jogo, certo? Então é o seguinte, eu quero que você consiga um caderno, um bloquinho de notas, de preferência aquele tamanho meio A4, né? A5 que fala, aquele caderninho pequeno. Consiga um para você. E aí você vai começar, logo pela manhã, assim que acordar, você vai escrever nesse caderno 3 páginas sem preguiça. É para descarregar nele o que vem na sua mente logo pela manhã. O que vem no seu pensamento assim que você acorda? Coisas boas, coisas ruins, coisas aleatórias, coisas sem sentido. Ai, não estou pensando em nada. Escreve lá, não estou pensando em nada. E continua, até encher as 3 páginas. Porque quando a gente faz esse exercício de descarregar ali no caderno, a gente vai automaticamente acessar dentro do nosso cérebro uma área de memória. A gente vai acessar dentro do nosso cérebro uma área associada com conexão emocional. Então, quando você menos der por si, você vai estar escrevendo sobre algo que te preocupou, sobre algo que te incomodou, sobre algo que você deseja e não está conseguindo, sobre um problema que você teve. Sabe diário? Tipo diário. Só que um diário aleatório, não precisa ter um tema específico. O que vem na mente, você vai lá e coloca. Faz isso por 10 manhãs consecutivas. Quando você fizer isso por 10 manhãs consecutivas, eu tenho certeza que você vai ter flagrado alguns dos seus sabotadores, alguma das situações que eventualmente vem te incomodando e que você vai conseguir olhar para elas ali agora. Não de dentro, porque de dentro a gente já viu que é difícil, né? No começo da aula eu estava falando sobre isso. A gente olhar no outro, você tem um problema, por que você não faz dessa forma aqui, ó? É muito fácil. Né? A gente vai lá e encara as dificuldades da outra pessoa, dá conselho, né? Como se fosse a coisa mais simples do mundo. Mas quando a gente tem que encarar as nossas, a gente sente incapaz, a gente fica perdido porque a gente está dentro do furacão, dentro do movimento. Quando você se põe de fora, então, é como se você fosse essa pessoa que está apontando, entendeu? Então, você se colocando fora da sua situação, descarregando ali no seu caderno, você vai ser capaz de se aconselhar. Você vai se tornar capaz de se perceber, porque depois você vai poder reler isso e falar assim, né? É verdade esse ponto aqui, quem sabe se eu trabalhar dessa forma, dessa outra. Você vai começar a encontrar os mecanismos, você vai começar a encontrar caminhos para te ajudar. É claro que tendo esse exercício em mãos, dentro de um processo de mentoria, de acompanhamento, a gente vai mais além com ele, né? A gente vai pegar isso aí, a gente vai trazer ferramentas específicas para questões específicas, mas só de você hoje fazer essa primeira etapa de se perceber, você já vai ver como vai aumentar a sua potência de ação. Porque agora você não vai estar no piloto automático, você está botando luz, botando consciência naquilo que você quer trabalhar. Então, resumindo ali tudo que a gente viu, o nosso cérebro tende a puxar você para os padrões conhecidos.
Então, automaticamente, é por isso que você, quando tenta fazer algo diferente, acaba voltando para a sua zona de conforto. Você vai precisar olhar para esse algo que você está querendo fazer diferente e se questionar quando você estiver voltando para essa zona de conforto, para tentar entender qual é a emoção que está te travando, qual é a crença que está te trazendo de volta, qual é a dificuldade que está te impedindo de prosseguir. Uma vez que você conseguir se perceber, você vai poder dizer para o teu cérebro assim, beleza, já entendi, você quer vir para cá, que era como a gente fazia antes, só que agora eu estou decidindo que eu vou fazer de uma outra maneira.